E aí, minha gente, essa é a primeira das tentativas de gravação de um podcast que a gente, na verdade, é um projeto piloto. A gente não sabe ainda os direcionamentos. É um podcast que não tem nome, mas temos algumas sugestões de nomes. Sim. E até vou fazer uma enquete, vou aproveitar essa oportunidade para fazer uma enquete no Instagram dos nomes, né? Para, enfim, vocês opinarem a respeito desse nome. Mas o objetivo principal aqui é levar informação. A gente vai fazer um bate-papo, e é um bate-papo mesmo, tentar trazer aqui as coisas da maneira mais simples e mais fáceis possíveis. E a gente quer levar informação. A gente acredita mesmo que a informação liberta. E a gente deseja muito que as mulheres que assistam, que tenham acesso por áudio ou por vídeo, acesso a esse bate-papo, consigam se libertar e viver a sua plenitude, que a gente quer isso. De acordo com o que você deseja, com o que você sonha, realize os seus desejos mais íntimos e você principalmente conheça quais são esses desejos. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai conversar um pouco sobre as dúvidas mais frequentes que a gente recebe aqui. Então, assim, ao longo desses 11 anos de experiência em relação a atendimento de divórcio, aqui no escritório a gente recebe basicamente as mesmas perguntas sempre. Então, você vai ver que durante esse bate-papo, a gente vai tentar esclarecer as principais dúvidas e que, normalmente, 90% da consulta é relacionado a essas dúvidas. Então, fica ligado aí, manda esse podcast, esse vídeo, não sei o que você está vendo, se é um vídeo ou se é um áudio, manda para alguém que está se divorciando ou passando por alguma situação que precisa de informação. E vamos lá. É sua vez, Érica. É com você, Érica! Segue aí! Gente, a nossa intenção é, de fato, mostrar pra pessoa que aquilo ali não é um fim, né? Que ela pode e que ela tem muito a viver. Ela vai reprogramar, reconfigurar, chamar o nome que ela quiser, mas ela vai continuar andando. É isso que a gente quer. Que ela continue bem. E que seja leve essa fase, porque não é fácil. Não é. Se a gente tira uma foto, por exemplo, de uma pessoa que nos procura, e isso é interessante, antes, quero me divorciar, e ao final do processo, ela envelheceu muito. Muito, porque é um processo muito doloroso e dói em todos os sentidos da vida. Dói emocionalmente, dói financeiramente, dói espiritualmente, dói demais. Dói fisicamente, dói o corpo muito fisicamente. dói, o corpo dói. Então é isso, é mostrar para as pessoas que estão nessa fase que é difícil, é muito difícil, mas que tem uma vida que ela ainda precisa seguir. Muitas vezes as mulheres têm filhos e por eles ela precisa, e por ela própria também, ela Sim. própria ela precisa seguir, porque se ela não tiver 100%, ela não tem como passar 1% para os filhos dela. Então, por eles, para estar bem para eles, ela precisa primeiro estar bem para ela. Com certeza. E é o mais importante, porque se ela olha no espelho e vê o que tá gostando, ninguém segura. Ninguém segura. É isso, quando a gente toma posse daquilo que a gente é, de todas as nossas capacidades e possibilidades, meu bem. É isso. Aí é uma carreta pesada na ladeira descendo que ninguém segura. É isso. Mas a respeito dessa dor, eu gostaria de fazer um parêntese muito, muito bonito, assim, sobre o meu livro favorito do mundo. Acho que todo mundo que me segue já sabe. Eu amo Clarice Lispector. E no livro da Hora da Estrela é é o livro mais lindo que eu já li na minha vida. E foi um presente da Rafa, minha amiga. Coxa, te amo. Obrigada por esse presente. Rafa é linda, né? Não, a Rafa é maravilhosa. A Macabea, que é a personagem, ela sente dor de amor. Porque o namorado termina com ela, troca ela por uma colega que dividiu o quarto com ela, e ela sente dor e ela toma Melhoral, porque ela acha que ela é dor física. Ela não sabe que ela está sentindo dor de amor. E isso é uma das coisas mais lindas da Macabea. E a gente sente dor física mesmo. E o que a gente tenta fazer aqui é acolher a dor física, é acolher esse desmoronamento de sonhos, porque o fim do casamento é o fim de um sonho também. Sim. Um sonho de família, um sonho que a sociedade espera de você, um sonho que você constrói com base em todos os romances que a gente assistiu, contos de fadas, enfim. E fica ali um sentimento de frustração. Frustração e principalmente uma espécie de derrota. Não consegui. Não consegui. Putz, não consegui. Né? E aí eu vou dizer por minha experiência própria.
Quando eu me divorciei, eu sou casada pela segunda vez, quando eu me divorciei eu era muito jovem, mas eu passei muito tempo com meu ex-marido. E quando eu me divorciei eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que eu gostava. Eu me lembro que eu acordei num domingo e eu pensei assim, tá, o que eu quero fazer? Onde eu quero comer? E agora, né? O que eu gosto? Eu quero ir ao cinema? Eu não quero? O que eu vou fazer? Eu não sabia o que eu gostava. Foi uma redescoberta e um ressignificar, não só de projetos de vida, no sentido de que, agora eu vou seguir tal caminho, mas foi um recomeço de entender quem eu era na fila do pão. Porque eu não sabia nem o que eu gostava, eu não sabia nem para onde ir. Então, o divórcio, ele é um recomeço, um recalcular de rota financeiramente, sobre a moradia, que muita gente muda, né, de lugar onde mora. É um aprender novamente a viver. Viver, né? Aprender a viver de Ela novo. vai aprender a viver e talvez na situação da vida dela, ela tenha que aprender a viver de outras maneiras também, né? Existem muitas maneiras de ser feliz. Sim, claro, com certeza. E a gente tem muitas versões, né? Aquele clichê, né? Muitas versões de si mesmo. A gente tem muitas versões. Às vezes a gente tá usando uma que nem é a melhor, na maioria das vezes, né? Nem a sua melhor versão, você não consegue tirar ela, a melhor versão dali. É porque a gente não conhece, né, as nossas potencialidades. Mas uma coisa que a gente sempre conversa aqui, né, Érica, que quando uma mulher nos procura para procurar uma orientação a respeito do divórcio, alimentos, assim, ações de direito de família no geral, né? A gente sempre fala que a protagonista dessa história é ela. Isso é importante. A gente está aqui para segurar na mão dela e te dar a melhor orientação. Olha, você, como por exemplo aconteceu ontem, fiz uma reunião com o advogado do ex-marido de uma cliente nossa e ele fez uma proposta de acordo. E aí eu liguei para ela e falei, olha, essa proposta é isso, mas se nós formos por litígio, você tem direito a isso, isso e isso. E aí é você quem escolhe. Nosso papel é te orientar. Mostrar as cartas, o que você tem, o que você prós pode. E os contras de cada situação. E o caminho, quem vai seguir é ela, é a mulher. Por quê? A gente precisa entender a importância das construções das narrativas. Sim. A gente precisa contar nossa história em primeira pessoa. Eu decidi fazer isso, eu decidi fazer aquilo, eu decidi. Você que vai decidir. A gente precisa, inclusive, assim, eu já até falei isso no meu Instagram, que talvez eu seja cancelado. O cancelamento vem. Oi, cancelamento, alô, chegando. Alô, tô sentindo aqui se aproximando do cancelamento. Homens falando sobre narrativas femininas a respeito da perspectiva do divórcio, direito de família. Tem advogados que fazem excelente trabalho, mas ele nunca vai falar isso em primeira pessoa. Ele vai contar uma história. Você pode sentar com o melhor advogado. Tem um advogado muito famoso que a gente sabe qual que a gente está falando, que fala muito de direito da mulher, de não sei o que, não sei o que. Pergunta para ele se ele já se divorciou e se ele sabe como que é reconstruir a vida. Igual a gente sabe. Eu sei. Quando eu converso com uma cliente, eu não imagino a dor dela. Eu sei da dor dela. Eu sei a dor dela. Entende? Então, a minha narrativa é muito diferente da narrativa de uma pessoa que é observadora. E aí a gente volta àquela coisa do lugar de fala. O trabalho dele é importante, não estou desqualificando pelo contrário. Eu até admiro esse advogado que a gente está falando. Mas, tá, e aí? Você, mulher, você vai querer entregar... Você sofreu a vida inteira pelo patriarcado, pela pressão social e tal, te colocando no lugar. Aí, no momento mais importante da sua vida, você vai entregar essa narrativa para um cara de novo. Então, assim, porra... Enfim, é a minha opinião. Eu acho muito importante a gente contar as histórias a partir da primeira pessoa. E é por isso que eu falo que aqui no escritório a gente sempre fez isso, né, amiga? De dar à mulher a oportunidade dela contar a história dela. Ela vai tomar a decisão, ela que vai fazer a história... construída aqui em primeira pessoa. A gente falou, não leu uma pergunta. E o tempo tá passando, né? Vamos lá. Então, vamos para as perguntas, porque é basicamente as mesmas de todas as mulheres que nos procuram, né? Porque é um caminhar, uma reta que a gente segue e fala para onde a gente vai. Então, a primeira pergunta que faz muito pra gente é: resolvi me divorciar. Qual é o primeiro passo? Diz aí. Então, primeiro passo é você ter segurança naquilo que você quer. E aí, antes de procurar uma advogada, antes de pensar em qualquer coisa, eu penso que você deveria procurar uma psicóloga,
uma profissional da área da saúde para te atender nesse sentido, para te dar força. Porque não adianta você ter um excelente advogado ao seu lado, sendo que você não está segura dessa decisão. Essa decisão precisa ser sua e muito bem tomada. Muito bem tomada, muito bem pensada. E assim, Isso. vamos para frente. Acontece de desistir? Gente, claro. Eu já atendi várias clientes aqui que... Chamira, eu quero me divorciar, eu quero saber o que eu preciso fazer. E a gente vai bater um papo, eu vou te orientar e tudo. E depois muda. E assim, a gente sabe que as relações não são lineares, né? A gente passa por altos e baixos, enfim. A gente recalcula a rota, talvez não seja o melhor momento, enfim. Então, eu quero dizer duas coisas com isso. A primeira coisa, a decisão de se divorciar, ela é muito emocional. E você precisa estar com isso muito bem resolvido. E a segunda coisa é, a gente não julga se você mudou de opinião. De forma alguma. Você conta a sua história. Aqui, a narrativa é sua. Você é a protagonista. Então, se você nos procurou... Inclusive, eu já ouvi isso de alguns clientes. Eu tô falando aqui com você, mas eu não tenho certeza. Tá ótimo, você veio procurar saber quais são os caminhos quando você decidir. E se você decidir. Então, não necessariamente você já decidiu, né? Então, assim, procure uma psicóloga para fazer um acompanhamento desse seu momento de transição de vida e procure uma advogada da sua confiança. Exatamente. Porque vocês podem, de fato, o casal pode tentar quantas vezes quiserem, óbvio, né? Se existe amor, não só amor. A gente não tá falando só de amor. Sim. Um casamento, ele é incluído de várias outras coisas. Mas se a pessoa desistir e falar, vou tentar, ótimo, vai. Ótimo. Seja feliz. Onde dar... Bom, vamos pra segunda, né? Onde dar entrada no processo de divórcio? Então, se falando de direito de família, eu já falei isso algumas vezes, a nossa primeira caminhada não é para um litígio, não é para um processo. É claro que existem situações que não existe conversa. E aí eu tô falando de uma situação de violência, né? Mas vamos pegar aqui no geral, quando pessoas se resolvem divorciar. Porque não necessariamente você está passando por uma relação abusiva ou uma relação violenta. Às vezes você só não ama mais e não tá mais afim de estar naquele rolê e você quer mudar o destino da sua vida. Tipo, quero fazer outras coisas, quero me relacionar com outras pessoas, enfim. Tem muitos motivos pelos quais uma pessoa se divorcia e que não necessariamente é uma relação abusiva, violenta, enfim. Então, nosso primeiro passo é tentar um acordo. Como é que funciona isso? A gente tem aqui uma equipe de mediação no escritório. Tem conciliadores formados pelo Tribunal de Justiça, que já trabalharam muito tempo no Tribunal de Justiça. A gente tem gente especializada em comunicação não violenta. A gente tem uma abordagem, uma equipe específica para isso, porque também tira a figura da advogada, porque às vezes a figura da advogada, ela dá um peso naquela coisa. Não, tem uma reunião com a advogada. Não, você não vai ter, a primeiro momento, você não vai ter uma reunião com a advogada. Não a cliente, né? Claro que a cliente a gente vai atender. Eu falo a outra parte que quer fazer, que a gente está fazendo o divórcio. Então, a primeira coisa vai ser uma reunião com o conciliador, com o mediador, ele vai conversar, vai entender as necessidades, vai ouvir a outra parte, às vezes a outra parte ela só quer ser ouvida, e tem muita falha na comunicação quando um casal quer se divorciar, né? Às vezes o cara fala uma coisa, a mulher fala outra coisa, às vezes os dois falam a mesma coisa. E não se entendem. E não se entendem. Né? E não se entendem. Então, às vezes é só... Precisa só de uma pessoa ali ajustar alguma coisa. Ajustar. E pode partir para nem ter um divórcio. Então, assim, não necessariamente uma ação, ela vai culminar num litígio. Sim. Se ela for feito um acordo, a gente pede a homologação. Isso é muito importante, porque às vezes eu ofereço para cliente, eu falo, olha, a gente pode tentar um acordo. Não, mas eu não quero, eu quero tudo certo, eu quero tudo no papel. Gente, um ponto importante. Ponto importante para tudo. Nesse momento, volta aqui. Não existe acordo verbal nesse rolê. Acordo relacionado a direito de família precisa ser homologado judicialmente. Isso. A homologação ela é feita por sentença, e aí você tem uma sentença que homologou esse acordo, que é o mesmo resultado do final do litígio. No final de um litígio, da briga lá judicial, você tem uma sentença. Quando você tem um acordo, o final também é uma sentença. Então, não existe essa história, eu combinei com o pai do meu filho que ele vai me pagar R$400 por mês. Não, gente. Combinar é uma coisa. Ter um acordo homologado é outro rolê. E isso é muito importante porque tá chegando o final do ano, tá chegando o Natal. E Natal, meu bem, é o dia que o seu alecrim dourado ele vai te provocar. É o dia que o seu alecrim dourado precisa entregar a criança até o tal horário e ele não vai entregar. E sabe como que a gente consegue resolver isso? Quando tem um acordo homologado, porque a gente faz busca e apreensão do menor.
Se não tem acordo homologado, meu amor, você vai sentar e vai chorar na calçada. Tem como resolver? Tem, mas é muito mais difícil. Então, homologue seu acordo. Sim. Não faça acordo verbal. Chamira, tem tudo resolvido, tudo funciona aqui há mais de 5 anos. Ótimo, tem casais que funcionam perfeitamente bem. Manda uma DM pra gente e a gente faz a homologação desse acordo. Você pega ele e você guarda na sua gaveta. Se um dia, talvez, você possa precisar. Mas não fica nesse negócio verbal, não, que dá ruim. Dá ruim que eu tô na pista há 11 anos, tô avisando que dá ruim. É verdade. Essa aqui é bem tranquila, as pessoas ainda têm bastante dúvida. Quais os documentos necessários para realizar um divórcio? Então, é uma dúvida muito frequente. É. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui só do divórcio, tá? Não tô falando de guarda e não tô falando de alimentos. Sim. Divórcio. Certidão de casamento, né? Os documentos pessoais das duas partes. Se você não tiver documento pessoal do seu ex-companheiro, não precisa. E a gente vai passar agora para a parte de partilha. Uhum. E aí vai depender muito do seu regime de comunhão de bens, né? Que você escolheu no momento do seu divórcio. Casamento. No momento do casamento. E quais os bens que vocês adquiriram. Por exemplo, a gente não adquiriu nada, então não tem documento. A gente adquiriu um carro, uma fazenda, temos investimento, então a gente precisa de todos esses documentos. Tudo que comprove a existência desses bens. Sim. É basicamente isso. Então vamos lá, para a próxima. Deixa eu fazer um adendo em relação a isso. Sim. Eu já atendi várias mulheres que querem se divorciar, mas não tem nenhum documento de nenhum bem. De nada. Acontece. E muito. Inclusive, eu fiz não sabe nem onde tá dentro de casa. Não existe uma pastinha guardada. Né? Eu fiz um atendimento que me marcou muito. Me marcou muito. Eu nunca vou esquecer essa mulher, se ela estiver me ouvindo. Eu quero que ela receba o meu abraço, assim. Era uma mulher de uns quase 50 anos. E que só quem provia, assim, toda a fonte de renda da família era dela. Mas, desde sempre, ela nunca administrou o próprio dinheiro. Ela nunca pagou uma conta. Ela nunca fez nada. Sempre quem tudo é o marido. E nesse rolê, ela não sabia quanto de dinheiro ela tinha. Ela não sabia o que eles tinham de bem. Não, a gente comprou uma casa. Mas quanto foi? Não sei. Não, porque quem resolveu tudo foi o meu marido. Não, a gente tem um apartamento. Eu sei que a gente recebe um aluguel. E quanto que é? Não sei. Ela tinha vários bens que eles adquiriram, né? Eu falo eles porque ele estava lá nesse rolê, mas todo o dinheiro veio dela, ele nunca trabalhou. Eles estavam há mais de 20 anos juntos. E quem administrava tudo era o marido. Então, assim, e aí é muito engraçado como o medo paralisa a gente, né? Pode parecer uma coisa boba, mas ela não conseguia pagar as contas. Ela não tinha coragem de falar para ele, então tá, agora eu que vou pagar as contas. Eu não sei, eu tenho medo de fazer alguma coisa errada. Tá, gente, o máximo que vai acontecer é você deixar de pagar uma conta no mês seguinte você pagar e pagar com juros. Cortou a luz, ei, vou fazer. Então, assim, porque eu não sei mexer no aplicativo. Vai no banco, pega os boletos, vai no banco, toma a rédea da sua vida. E isso era muito difícil para ela. E, assim, eu saí desse atendimento muito, muito mexida, porque eu percebi o quanto o medo e essa dominação da violência financeira, porque isso é uma violência financeira, você não ter poder do seu controle do seu próprio dinheiro, né? O quanto isso é profundo, né? E o quanto isso deixou ela com muito medo. Ela estava com muito medo. Ela tinha medo de pagar as contas, que pode parecer uma besteira, gente, mas para aquela mulher era uma coisa enorme. E eu queria muito, assim, se você estiver me vendo, eu queria que você recebesse meu abraço e eu quero te desejar muita coragem para você enfrentar esses desafios. E, mulheres, tomem conta da sua vida financeira, tomem rédea das suas decisões financeiras, saibam o que você tem e o que você não tem. Se você tem uma vida em comum financeiramente com o seu companheiro, com a sua companheira, tenha controle disso. Não é controle de querer ser a pessoa dominante que toma conta de tudo. É controle de saber. Tá, beleza, a gente comprou esse apartamento. Quanto que foi? Quanto que vale hoje? Cadê a escritura? Sabe? Vocês fazerem uma pasta compartilhada. Perguntas uma pasta compartilhada. Eu falo isso sempre. Ó, pra você ver como a gente fala coisa errada sempre, a gente acaba falando sempre. Uma pasta compartilhada num drive, sabe? Dos documentos em comum do casal.
Eu acho muito importante as pessoas terem acesso a isso, até e porque isso é liberdade, gente. E outra, saber onde é que tá o documento físico também, né? Sim. Onde que ele tá guardado? Por que que tá guardado? Num cofre onde ninguém sabe, e né? a gente atende muitas mulheres assim. Eu sei que eu tenho muitas informações, mas eu não eu tenho muito... Eu sei que meu marido tem muito dinheiro, mas eu não sei onde está esse dinheiro. E aí ela fica procurando, fazendo trabalho de detetive dentro de casa, procurando declaração de imposto de renda, procurando tudo porque não sabe nada. E quando o cara percebe que ela tá fazendo esse movimento, é aí que ele esconde mesmo. Então vamos ser estrategistas, gente. Não vamos passar essa vergonha, não. Vamos se precaver, vamos se comportar como adulto, né? Ter os documentos da própria vida. Sabe qual é uma pergunta? Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma dúvida. Que as pessoas têm um mito, na verdade, né? Opa! Levanta o braço! Engasgou! Vai ter que cortar essa parte. Sim, sim. Desceu pelo buraco errado. Vamos voltar. Desceu pelo goto. Não, nunca ouvi falar nisso, não. Ah. Ah, pelo amor de Deus. Você é uma pessoa muito jovem. Vai, fala. Uma dúvida que é uma questão que as pessoas têm, um mito, é de, ele não vai me dar o divórcio. Ah, não, peraí. Isso é ótimo, né? Não, pera. Isso aí, gente, isso é um mito, que isso não existe. Você tem o direito de se divorciar. A outra pessoa não quer, não tem problema. Vai sair uma sentença de divórcio, onde você sai dali. E rápido, não demora. Dá pra pedir até eliminar. Exatamente. Vai. As outras questões que estão no processo, partilha de bens, vão continuar. Mas você sai dali com uma liminar divorciada. É um direito seu, não depende da outra pessoa. Não tem isso dela falar, não vou te dar o divórcio. Quando a outra pessoa falar isso pra você, não precisa brigar, não precisa se estressar, se indispor, porque você já tem tantas outras coisas pra pensar. Não gaste suas energias com isso. Você vai conseguir se divorciar tranquilamente, independente se a outra pessoa quer ou não. Se essa, de fato, for a sua decisão, e se essa decisão foi tomada pensando em tudo que a gente já conversou, é isso que você quer, fique tranquila. Vai sair. Vai, com certeza. Né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, a próxima saiu. Eu tenho direito de receber pensão? Tenho risco de ter a pensão? Tem risco de ter que pagar pensão pro meu ex? Tem. Sim, claro. Então, aí o direito de pensão é igual, né? Tanto um paga tanto a mulher para o homem, como o homem para a mulher, depender do caso do casal. Eu até recebi uma mensagem essa semana no direct falando assim, Chamira, você tem que falar também sobre as mulheres que não pagam alimento para os seus filhos e não dão essa assistência afetiva. A gente sabe que acontece. Eu não tô aqui dizendo que não acontece. Tivemos casos, inclusive, já, vários, né? Mas a gente tem que tratar a exceção como exceção e a regra como regra. Sim. Né? Então, a gente sabe que pelos números do IBGE, que a grande maioria dos abandonos afetivos são da parte do pai. A gente não tem uma pessoa, assim, em regra, né, gente? Claro que existem exceções, que não tem o nome da mãe na sua certidão de nascimento. O nome do pai que é ausente na certidão de nascimento. Então, assim, eu entendo que existe, mas aqui eu vou tratar as regras. Eu não vou tratar as exceções. Elas existem, elas estão aqui. E eu também não vou dar luz a um discurso que descaracteriza, ele desqualifica todo um discurso e uma narrativa que a gente tem construído aqui. Né? Que esse discurso das exceções, eles são trazidos à luz das regras para desqualificar. Sim. Por exemplo, mas tem mulher que usa a Lei Maria da Penha para lascar o marido, forja uma agressão. Gente, claro que pode acontecer. Sim. Mas eu não posso desqualificar a lei, eu não posso colocar isso como se fosse uma coisa que a lei não pode ser aplicada ou que não deveria existir, porque existiu uma exceção. A gente tem que tratar as exceções e tentar corrigir os desvios de aplicação. Mas, enfim, dito isso, tudo que a gente fala em relação ao direito de família, ele é válido para as pessoas da família, não envolve gênero mesmo, porque existem famílias de 2 homens, de 2 mulheres, de 3 homens, de 3 mulheres, enfim. A gente não está colocando aqui como sendo direito só das mulheres. Eu estou tratando a regra, porque, de maneira geral, a gente atende mulheres que são casadas com homens. Mas a gente também tem clientes, por exemplo, que têm companheiras, então, esposas, né? Então, não significa que uma esposa não tem o direito... É a mesma coisa, entendeu, gente? O gênero aqui não interfere. Inclusive, você pode ser não binário, não interfere. O ser humano envolvido no direito de família
têm esses mesmos direitos e os mesmos deveres. E a gente trata aqui da regra geral, só para ficar mais fácil de compreender. Mas é muito importante fazer esse parêntese de que o direito para um é o mesmo que para o outro. Se o outro é dependente financeiro de um vai pagar para o outro. Agora tem a pensão, obviamente que tem todos os requisitos para cumprir a questão do direito da pensão, né? E aí, assim, como que é feito esse raciocínio a respeito dos alimentos que vocês têm que pagar entre os cônjuges, né? Entre os seres humanos que são casados ali. Primeira coisa, essa pessoa não foi para o mercado de trabalho por uma decisão do casal. Porque às vezes, não, olha, vou cuidar da casa e você segura a onda. Ou eu tô me qualificando. Tem, né, muitos casais que combinam isso. Não, eu vou fazer aqui um mestrado, eu vou fazer uma faculdade, enquanto você segura a onda e depois, né, a gente vê. Enfim, tem várias combinações. E também, se essa pessoa que vai receber os alimentos, que está pleiteando essa pensão, se ela é uma pessoa economicamente ativa, se ela é capaz de voltar ao mercado de trabalho. E aí eu vou dar 2 exemplos para ser mais elucidativo. Uma pessoa que se separou aos 65 anos de idade, que nunca trabalhou, sempre foi uma dona de casa. Essa pessoa ela vai receber alimentos de uma maneira muito diferente para uma mulher que se divorciou aos 35 anos, que tem graduação, que tem capacidade de voltar ao mercado de trabalho. Então, são situações diferentes, e aí isso é analisado caso a caso, analisado caso a caso. Né? Mas é isso, se o seu crush é uma pessoa jovem e totalmente capaz de voltar ao mercado de trabalho, muito provavelmente você não vai pagar, ou se for pagar, vai pagar por um tempo muito curto, 6 meses, um ano, a depender de cada caso, situação, mas é um período curto. Vamos lá, próxima. Existe um tempo... Essa é boa. Existe um tempo mínimo de casado para realizar o divórcio? Não. Casou hoje. Britney Spears não casou com 3 dias? Não, vai tirar isso, né? Não, quero que fique. Não, vai tirar. Vamos lá. Vou até repetir a pergunta. Existe um tempo mínimo de casado para realizar o divórcio? Não. Casar você pode hoje. se divorciar logo em seguida. Acontece que existem algumas situações que você pode pedir anulação de casamento. Mas isso a depender, são situações bem específicas. Assim, descobri um segredo que meu ex-marido me guardava, que eu não sabia, que se eu soubesse eu não teria casado. Aí você pode pedir anulação. Mas como não é uma regra geral, como é mais fácil, mais comum acontecer o divórcio, você pode se divorciar no dia seguinte. Como fica a partilha de bens? Aí depende tudo de como vocês pactuaram lá no casamento, né? No regime de bens. Você quer explicar os regimes? Posso explicar. Existem hoje o mais normal, o que é aquele quando você não fala nada, você vai casar na comunhão parcial de bens, né? Então, tudo que foi adquirido dentro do casamento, 50% para um. Na verdade, na hora que você vai casar, você, mesmo na comunhão, você tem que escolher a comunhão. Você tem que escolher. Sim, não, escolhe. Mas assim, se você, por exemplo, quando você vai e não fala nada, eles já colocam. Não, eles perguntam. Não me perguntou, não. Mas então vamos voltar. Eles perguntam, que eles perguntam Então, qual regime de bens você vai escolher. Porque eu casei porque tu é velha. Casei há 20 anos, sei lá. Vamos lá. Então, os regimes são a regra geral, digamos assim, é a comunhão parcial de bens, onde 50% dos bens constituídos dentro da constância do casamento, dividido ali em 50% para cada um. Tem a separação total de bens, e aí ela é dividida em 2 partes, né? Tanto a obrigatória como a convencional. A convencional é aquele casal que escolhe casar nesse regime de separação de bens. E a obrigatória quando a lei diz, existem alguns requisitos, que a lei diz que, acontecendo um casal daquela forma, o regime vai ser separação total obrigatória. Um exemplo muito clássico para todo mundo entender é a idade de uma das pessoas forem maior de 70 anos, o regime vai ser separação obrigatória de bens. A outra é uma que a gente nunca viu, nunca só ouve falar. Separação. Na verdade, apareceu esses dias, né? É verdade. Que é a participação final nos aquestos. Isso aí é aquela história. Só pra dar trabalho. Não escolham ela, gente. Não, pelo amor de Deus, gente. Só pra dar trabalho. Fique nessas 2, pense. Comunhão parcial. E tem separação total. E tem a união total também. A comunhão universal de bens também, sim, você falou da separação total, né? Falei da separação. E tem a comunhão universal de bens, que é aquela onde pode... Tudo é dividido antes, depois. Tudo é dividido entre o casal. E aí tudo mesmo, antes do casamento e depois do casamento.
que dá uma bela de uma confusão Aí também, agora né? a gente vai o quê? Aguardar Pois- cenas dos próximos capítulos de uma blogueira famosa que se casou com um milionário, que ela também é Ela também milionária. é milionário, mas, gente, Com ali tem muitas nuances comunhão total de de bens. bens. Isso aí a gente Gente, fica eu só pro queria ser a próximo. advogada desse divórcio, pelo amor de Jesus. isso aí Eu queria ganhar esses honorários aí, viu? E também pra poder saber da fofoca, Da porque fofoca. existe uma coisa que a gente precisa falar. verdade. O amor à fofoca. É. O amor à fofoca, ele tá... Não venha falar que é uma pessoa que tá dando direito de família e não tem amor à fofoca. Amor é inerente. É inerente. É inerente. Você Você fica sabendo de tudo. E na audiência, gente, o pau tora! E você descobre muito mais da audiência, inclusive, porque às vezes não teve coragem de falar, né? E aí vem. Então vamos lá. Vamos. É o... Pera, me dá mais café. Por favor, é porque eu sou movida ao café e ódio. E Rivotril. Se você bater no liquidificador, café, ódio, Rivotril, sai um advogado. Amiga, eu não tô no Rivotril ainda, não. Eu preciso. Não, amiga, Rivotril você não precisa, não. Você precisa de um ansiolítico. Qual? Diga aí o nome. Não, não falo. Não, amiga, tem que ser com receita. É, eu sei. Eu tomo o Vivance. Não, eu não quero café, Vivance não, tomo Velaflexina. Você quer mais? Eu quero água. Qual que é a pergunta aqui? Ah, tá. Então vamos? Voltando. Uhum. Então vamos lá. Próxima pergunta. É obrigatória a alteração do nome de casado? Não, obrigatório No não. divórcio ou pra se casar? Nenhuma das duas é. Mas vamos lá. Me casei com a Érica. Não quero pegar o sobrenome Linhares. Não sou obrigada. Inclusive, gente, deixa eu dar uma dica aqui. Deixa eu dar uma dica aqui. Dica de graça da tia Chamira. Anota a dica grátis de tia Chamira, que pode ser inclusive uma dica de quinta. Gente, não altere o seu nome quando você for se casar. Dá trabalho, né? Um pepino do caralho. Dá trabalho, é caro, porque você Porque no você tem início que alterar todos os seus né? documentos. E se um dia você se divorciar, você vai ter esse pepino. Você não precisa alterar de volta. Você pode continuar. Às vezes você construiu uma carreira com aquele nome do marido, inclusive, né? a gente tem vários casos. Por exemplo, a Gabriela Pugliese. O Pugliese é o nome do ex-marido marido dela. dela. E ela continuou com o nome. Você pode enfim. continuar com o seu nome de casado. Mas pra evitar isso, o seu nome de batismo Vou lá, contar uma coisa pra bonitinho. vocês. Eu me divorciei há quantos anos, Érica? Uns 20, quase. Quase 20 anos. Isso. Até hoje, eu vou fazer coisas que eu tenho que comprovar, apresentar minha verbação. Agora mais não, porque eu apresento a minha certidão de casamento, A né? nova. Mas até alguns anos atrás, antes de eu me casar, eu tinha que apresentar a minha certidão de casamento averbada por conta da alteração do meu nome, porque eu já mudei de nome. Então, se você vai tirar passaporte, você marca lá, já mudei de nome. Aí você tem que comprovar por que você mudou de nome. Vou tirar meu visto, você tem que marcar lá, mudei de nome. Quando eu fui tirar meu visto pro Canadá, eu tive que fazer isso, meu visto, e o meu visto americano também. Enfim, é um inferno. Não mudem seu nome. Eu mudei, gente. Eu não me arrependo, não. É claro que tu não se divorciou. Se um dia você se divorciar, você vai me falar isso. Eu mudei de nome, mas é isso. É caro no início, a gente tem que trocar tudo. Mas. E também, às vezes, você quer trocar de nome porque você quer se ver livre daquele sobrenome que te remete a uma situação que você não estava mais feliz. Verdade, E aí você vai fazer esse caminho de volta, de trocar seu nome para o nome de solteiro. E aí existe, por exemplo, minha mãe se divorciou e trocou o nome. Nos meus documentos, ela tá com o nome de casada. Só que nos documentos dela, tá com o nome de solteiro. Se eu preciso apresentar alguma coisa vinculando a minha mãe a mim, eu tenho que apresentar também a certidão de casamento dela averbada. Porque o nome dela tá diferente. Aí tem alguns lugares de cadastro, por exemplo, na Receita Federal, quando eu informo o nome da minha mãe, às vezes dá erro. Porque o nome dela já está nome de solteira. Entendeu? Entendi. É um pepino, minha gente. É um pepino grande. Essa aqui, gente, essa aqui acontece, viu? Perguntam muito essa. Caso eu me arrependa, divorciei. Caso eu me arrependa do divórcio, tem como eu só voltar? Tem. Amor. Você vai se casar de novo? É isso. Inclusive, eu conheço um casal que se divorciou, casou de novo. Eles estão juntos, assim, no total, eu acho que há quase 40 anos. Não, eu conheço na verdade, da minha família, que eles se separaram judicialmente. E logo depois do divórcio, na época era separação. Sim, depois convertia, né? Depois convertia. E aí depois converteu em divórcio e eles voltaram, mas eles nunca mais, não casaram.
Aí vive Então, numa união união estável. Mas é isso, ó. 30, 40 anos. Eu morro de rir deles. Mas é. Mas acontece, Acontece. gente. A Então, gente... se você desistiu, casar de novo. Se quiser, casar de novo. Pra voltar a ter o estado civil lá de casada, vai ter que casar de novo. Mesmo que seja com o mesmo crush, mas vai ter que casar de novo. A gente tem que entender que sempre tem mais de um jeito de fazer a mesma coisa. É. E se naquele momento não fazia sentido pra você e depois volta a fazer, bora lá, minha gente, que nada. É aquela história do início, começar de novo, nem que seja com ele. Vamos lá, vamos nessa. Vamos Começar de fazer aquilo que a novo. gente acha que deve fazer. Como que E dane-se o mundo, É dane-se verdade. o julgamento alheio, porque quem tá vivendo ali. Tem uma frase que eu falo sempre que não é minha, que eu não sei de quem eu peguei, mas que eu repito isso há muitos anos e eu dei uma incrementada nela, que é: cada um é que sabe a dor e a delícia de ser o que é, de viver o que vive. Então, não interessa o que os outros falam. O seu sapato te aperta no seu dia a dia. Na hora que você bota a sua cabeça no travesseiro, qual é a dor que você sente? Então, não interessa o que vão falar. Tem que fazer. Vá procurar fazer o seu rolê, faz teu corre. Exatamente. E aí, quanto custa um divórcio? Eita, aí a gente pegou numa via sensível dos dois aí, do casal, vamos né? lá. Para você se casar, você não precisa de uma advogada. Mas para você se divorciar, sim! Oi! Hello! Prazer, meu nome é Érica Linhares. Estamos aqui, a Chamira Toledo. Então, você precisa de um advogado, de toda forma. Ainda, é consensual. Beleza, a gente vai no cartório, você precisa de um advogado para assinar. Sim. Então, você precisa de um advogado. Os honorários dos advogados, eles são estabelecidos, digamos assim, um norte na tabela da OAB. Então, a OAB de cada estado tem uma tabela e tem um valor de RH? O RH? O HR, eu acho. Alguma Enfim, coisa. É como se fosse um valor que muda mês a mês lá. Enfim, a tabela está bem estabelecida de valores. Então, ali é um norte que a gente tem para saber quanto que cobra. E, claro, também a gente precisa analisar a complexidade desse divórcio. É um divórcio consensual, a gente só vai no cartório. Mesmo no cartório a gente tem que fazer uma petição, viu? Sim. Então, só no cartório é um valor. A treta é grande, vamos ter que fazer várias reuniões, são vários bens a serem partilhados. A gente tem que acompanhar a formal de partilha e, enfim, o registro dos imóveis depois é um outro valor. Então, assim, depende muito de cada situação e é muito casuístico. E outro adendo que eu preciso fazer aqui. A tabela da ordem, ela não nos vincula, no sentido que nós não somos obrigadas a cumprir. Ali é o mínimo. É o mínimo indicado. Mas eu posso cobrar muito mais, eu posso cobrar menos, ou inclusive eu posso fazer de graça se eu quiser. Isso. Porque uma advocacia pro bono, claro. É uma opção minha, né? Então, é só para ter essa observação, porque às vezes a gente já aconteceu da gente atender cliente aqui e da gente cobrar a tabela. A gente cobrou a tabela da ordem e ele tá questionando a tabela da ordem. Porque eu vou precisar prestar conta. Enfim, uma loucura. Na verdade, ele queria dar preço ao nosso trabalho, amiga. Essa é a verdade. Essa é a amiga, por que a gente não mandou ele tomar no cu no dia dessa? Nunca entendi por que eu não mandei ele se fuder. Eu não entendo. Na verdade, eu tenho um arrependimento na vida. E um deles é esse, hein? A gente vai levar pro túmulo. Porque a gente tinha que ter feito isso. Não sei por quê. Mas deixa, amiga, pode deixar. Calma, tem a volta da cabocla. Tu já ouviu falar da volta da cabocla? Foi Tony que me ensinou isso. Não, mas a gente vai ter oportunidade de falar. Ei! A volta da cabocla é o seguinte. Tony disse... Essa história é muito boa. Vou contar rapidinho. Tony, um ex-padrasto dele... Ex-padrasto? Enfim, uma pessoa que... Contextualiza, amor. Quem é Tony? Tony Pras pessoas. Tony é meu marido. Meu marido que mente muito, porque se ele for... realmente for a verdade de todas as profissões que ele já exerceu na vida, ele teria que ter 1000 anos. Mas vamos lá. Ele trabalhava de consertar celular com um cara. E aí, certa feita, foi uma pessoa procurar esse cara, né? Pra consertar um celular. Eu só sei que ele saiu no prejuízo, a pessoa não quis pagar, não sei o quê. E aí, Tony perguntou pra ele, mas por que você fez isso? Por que você deixou pra lá? Ele falou, não, porque tem a volta da cabocla. E aí, passou alguns meses, lá vem essa mulher de novo, lá na loja. E dessa vez, ela precisava consertar uma coisa no celular dela, que era tipo um parafuso, uma coisa muito simples. E ele cobrou um valor alto. E aí, ele mostrou, tá vendo? Tem a volta da cabocla. Os dois serviços em um só. Justíssimo. Tem a volta da cabocla, amiga. A gente vai esperar isso. Sim, justíssimo, poxa vida. Vamos lá. Saiu aqui. Posso pedir danos morais caso a traição seja causa do divórcio? Leire. Então,
esses danos morais, dano moral, minha gente, é uma coisa muito delicada. Porque apesar de ser coisa do seu íntimo, aquilo que você sentiu, o quanto isso te machucou, algumas coisas, esse sofrimento são inerentes. Por exemplo, eu não posso pedir um dano moral só porque eu me divorciei. Sim. Porque não. você sofreu. Tem gente que adoece realmente. Mas é inerente ao divórcio. Não vai caber Mas dano moral, só isso, né? Isso por si só, digamos isso. A traição, quando ela te coloca numa situação vexatória, pegou? Aí ela exposta. E você é exposta a pessoas próximas. Enfim, você ficou numa situação constrangedora, vexatória. Isso. Aí essa traição, ela é passível de dano moral, sim. E tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser. Ora. Bora botar quente nesses machos aí, pra pelo menos poder pagar a terapia depois. Agora, gente, vamos lá. Ajuda também, vocês poderem ajudar também as advogadas aqui. Vamos guardar as provas direitinho. Apareceu a situação, guarda ali um print, um vídeo, faz ali uma gravação, porque não é ilegal você gravar a conversa onde você também participa. Então faz ali ajuda a gente também, né? Porque é importante você ter ali um aparato de provas, porque não vai adiantar só você linda, de batom vermelho, falar, não vai adiantar. Você vai precisar provar também. E então assim, ajuda a gente a te ajudar também. A gente já falou algumas vezes, né? Não apaga a mensagem, não apaga a mensagem, bota na nuvem, manda por e-mail, salva, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. E esses dias, uma grande amiga me procurou, esses dias não, a gente já tá no final do ano, foi no começo do ano, uma grande amiga me procurou com um pipinaço pra resolver, e eu, tá, beleza, cadê essas mensagens? E lá, eu apaguei. Troca de celular acontece muito também, Não, ela né? apagou porque... E a maioria das mulheres que me procuram apagaram pelo mesmo motivo que ela apagou. Eu apaguei porque eu ficava lendo e aquilo ficava me machucando. Eu entendo. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dar um print, a gente vai mandar pra alguém. A gente pode fazer até uma coisa um pouco mais elaborada. Tô escutando alguma coisa. Tô escutando alguma coisa, é. Tô escutando um barulho, tipo Agora parou. Parou, é. Então vai, voltando. Você lembra onde você parou? Sim. Eu tava falando sobre mensagens que são apagadas. As mulheres apagam as mensagens, na grande maioria das vezes, por... Trazer desconforto na hora de ler, emocional. Né? Tipo, eu tô com essa mensagem aqui no meu celular e toda hora eu fico lendo e fico me sentindo mal com isso. Então, a gente tem que fazer algumas coisas antes disso. A gente pode fazer um print, guardar, a gente pode fazer um backup, mandar pra nuvem. Agora, tem uma coisa chamada ata notarial. Que isso, meus amores... Salva a vida, o suprassumo da inteligência. Se você pega o seu celular, peguei meu celular aqui, meu celular tem uma mensagem que eu não quero que ele fique mais aqui porque tá me machucando. Eu vou ao cartório, mostro o meu WhatsApp lá pro tabelião, né? Tabelião, pro escrevente, né? Tabelião. Sim, o ser humano que tá lá no cartório. Mostra, ele vai fazer uma ata notarial que ele vai dizer, olha... Transcrever o que está escrito e vai dar validade a isso que está escrito no seu celular. E aí, depois disso, você pode até apagar. Mas antes disso, não apaga, bebê, porque você vai ter problema e a gente precisa provar. Eu falo sempre para as minhas clientes que não interessa a história triste que você contar no processo. Se você não provar, você não fez nada. Nada. Quem ganha processo é quem consegue provar aquilo que alega. Porque a gente pode ter a melhor tese jurídica, a gente pode ter leis que nos favoreçam, a gente pode ter jurisprudência que nos favoreçam. Se a gente não conseguir provar que aquela lei, que aquela jurisprudência, que aquela tese é cabível para essa situação fática, não Por mais tem que êxito. o divórcio sempre vai passar por uma situação ruim, mas pensa o seguinte, quem vai julgar aquilo ali é uma pessoa que não te conhece. Que ela vai ler e ela vai ver as provas que estão no processo. Então, ali, o quanto mais você demonstrar o seu sofrimento, o que você passou, os documentos que você tem para partilha, o que você conseguir demonstrar, tudo o que aconteceu, é ali que a gente tem o êxito da ação, entende? Então, por isso que precisa estar muito bem documentado, porque pensa, a pessoa que vai, de fato, julgar é uma pessoa que não conhece nem você, nem o seu crush, né? Vai estar tudo no processo e vai ser julgado com tudo, com as provas, os fatos que estão no processo, fatos esses comprovados, né? Gente, eu quero fazer... Eu vou pegar o gancho aqui que a Erika tá falando e aí eu vou trazer um ensinamento muito massa da minha mãe. Assim, minha mãe é uma mulher muito pragmática. Adoro. Ela é prática, pragmática. Minha mãe não é nada emocional. Meu lado emocional é todo do meu pai.
Minha mãe não é uma pessoa emotiva. Você liga pra minha mãe chorando, ela te dá 3 tapas na cara e fala, acorda. Oi. O que você tem que fazer é isso, isso, isso. Minha mãe não tem negócio de acolher sentimento. Meu pai que faz isso. Vem cá, minha filha, põe o colo. Minha mãe é 3 tapas na cara. Ei, acorda. O que você vai fazer então? Você vai fazer isso, isso, isso e isso. Ela é pragmática. E minha mãe me trouxe muito desse pragmatismo pra minha vida. Gosto disso. Eu sei, você é assim. A minha mãe, ela não é nada emocional, ela é pragmática e ela me ensinou isso. Cara, se prepare para as coisas. Você tomou uma decisão, tá, vou fazer isso. O que eu preciso? Por exemplo, a minha mãe, tanto para você ter ideia, tanto que ela é pragmática. Minha mãe, ela sempre sonhou em se aposentar com um apartamento dela quitado, com um carro quitado, sem nenhuma... Tranquila. E ela se programou para fazer isso e hoje ela vive essa vida. Olha aí. Ela tem o carro que ela desejou, ela tem o apartamento que ela desejou, ela tem a vida que ela programou ter na aposentadoria dela. Pronto. Ela é pragmática e para isso realmente ela foi muito estrategista. Então se você tem uma intenção, ou até mesmo se você não tem essa intenção. Eu, por exemplo, eu sou estrategista para tudo em relação à minha vida, até mesmo, eu não me penso em me divorciar, mas Sim. eu sei onde tá tudo meu. Eu sei onde tá cada documento, eu sei onde tá tudo, porque eu sou dona da minha vida. Sim. Então, mesmo que eu não queira me divorciar, não está nos meus planos, eu sou muito feliz no meu casamento, mas se eu tiver que me divorciar hoje, eu tenho tudo que eu planejei em mãos. Sim. Então, eu falo sempre assim, da gente não romantizar as relações, porque, gente, o seu casamento ele vai terminar. Ou Nem pela que morte. Isso, nem que seja pela morte, né? O seu casamento ele vai terminar. Ele vai terminar. Nem que seja pela sua morte. Isso. Então, assim, essa relação ela não vai ser eterna. Né? Ela pode ser eterna pra você, que tu morreu, né? E foi eterna, foi, né? Foi até que a morte o separe, né? Mas ele vai terminar. E aí, beleza. Morreu, você fez o quê? Tipo, você vai fazer o quê? Seu marido morreu, eu não sei nada, eu não sei pagar minhas contas, eu não sei onde estão meus documentos, eu não sei nada. Cara, não vive esse fantástico mundo de Bob. E aí, só os mais velhos, acabei de entregar a minha idade, porque ninguém vai entender essa referência. Não mesmo. Então, não vive essa ilusão de um casamento eterno e que vai ser... Não, porque, inclusive, seu marido pode ficar doente. Sim. E aí, você faz o quê se você não tem acesso a nada, se você não sabe onde tá nada, se você não sabe divórcio, nada? Né? Então, assim, vamos tomar conta das nossas vidas, vamos tomar rédea das nossas vidas, ter acesso às informações que nos são pertinentes. Que cabe a você, né? Gente, essas foram as perguntas sobre divórcio, que é o que mais a gente recebe no escritório. Claro que a gente fez um compilado das mais importantes e as que mais fazem pra gente. Mas tem um assunto também que é interessante, mas a gente tá com o tempo curto. Mas vamos falar que eu acho bem interessante. Os tipos de guarda, né? Ah, vou explicar. Pode explicar os tipos de guarda. Primeira coisa que a gente vai ter, tem, que eu vou dizer aqui, que eu já falei em alguns vídeos, se você me segue no Instagram, tem lá. Guarda é uma coisa... Regime de convivência é outra coisa. Sim. A guarda significa só quem tem a responsabilidade de tomar as decisões da vida daquela criança. Então, uma guarda unilateral significa que a mãe, ou o pai, ou enfim, o ser humano que é responsável pela criança vai ser o único responsável pela vida dessa criança. As decisões daquela criança serão tomadas... como são essas decisões? Qual a escola que vai estudar? Qual esporte vai fazer? Tudo. Enfim, tudo que envolve a vida de uma criança. Então, o que é desejável, o que a jurisprudência, o que os tribunais têm lutado para sempre constituir é uma guarda compartilhada. Como é que é essa guarda compartilhada? Vai morar metade do tempo com o pai, com a mãe? Não. Guarda compartilhada significa que o pai, a mãe, ou os dois pais, ou as duas mães vão ser pessoas responsáveis pelas decisões da vida dessa criança. Inclusive, guarda compartilhada pode ser exercida com os pais morando em países diferentes. A mãe pode morar aqui, o pai pode morar na Alemanha e eles podem ter uma guarda compartilhada, porque eles vão ter que se comunicar. E as decisões importantes sobre a vida daquela criança vão ter que ser tomadas de maneira conjunta. Regime de convivência é como vai ser o dia a dia dessa criança. Ela vai ter um lar de referência? Qual é o lar fixo dela, né? Ou ela vai ficar 50% de cada um. Ela vai ter 2 lares de referência, que é o regime de convivência alternado. Então, vocês entendem que não tem nada a ver quem é que vai decidir a vida da criança com... Onde ela mora. Onde ela mora. Efetivamente, onde ela mora. Entende? Então, assim, são coisas diferentes. Outra coisa que que eu respondo muito, que essa pergunta ela tá no meu direct dia sim, dia também.
porque por eu ter uma guarda compartilhada, ele não vai pagar pensão? Não, meu bem. Acabei de dizer que guarda compartilhada é quem vai decidir sobre a vida da criança. Se o pai visita a criança, ele paga pensão? Paga. Sim. Se o pai fica 50% do tempo com a criança e 50% do tempo com a mãe, ele paga pensão? Paga. Algumas coisas mudam? Mudam, por Sim. exemplo. Vou dar um exemplo só para vocês entenderem. O cálculo da pensão, ele é feito sobre tudo aquilo que a criança precisa para viver. Então, se ela fica 50% do tempo na casa do pai, as despesas do lar da mãe, por exemplo, internet, IPTU, essas coisas, elas não são colocadas nessa planilha de gasto, porque cada um vai arcar com o seu e tal, mas também depende de muita situação, porque pode ser que o pai tenha uma condição financeira muito maior que a mãe, e aí a gente tem que colocar o mesmo padrão de vida, aí sim. Isso entra. Enfim, é muito casuístico, mas regime de convivência e guarda, em regra, não interferem no pagamento da pensão, não interferem no sentido da obrigação. Outra pergunta muito importante, que a gente sabe que está acabando o tempo, mas eu vou responder. Inclusive, eu tive muitas... Eu gravei um vídeo recentemente no Instagram sobre isso e eu tive... Meu direct choveu de mensagens. Nossa, eu sempre tive medo disso, eu sempre tive medo. Muitas mulheres não pedem pensão aos seus ex-companheiros porque tem medo dele querer visitar os filhos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, são direitos inclusive, diferentes. São temas tratados em processos diferentes. Sim. Eu vou pedir alimentos aqui para o meu filho, né, que é a pensão. A gente vai tratar aqui da necessidade e da possibilidade. Necessidade da criança e a possibilidade do pai. Aí o que vai ser tratado aqui de alimentos é só isso. Sim. Se ele quer visitar, é outro processo. Visita, se ele quer pegar a cada 15 dias, aí é outro rolê. Não se paralise. Sim. Não tenha medo de pedir alimentos porque você não quer que o seu ex-companheiro visite o seu filho. Eu tô falando isso porque às vezes não é nem o ranço da mãe. Eu não quero que meu filho tenha contato com esse cara. Porque realmente, às vezes, o cara vive numa situação muito delicada. Eu atendi uma mulher... Eu acho que você sabe quem é. Sim. Que o pai das filhas dela tem problema de alcoolismo e drogas. Sim. Então, ela não se sente segura das crianças estarem em contato com ele, por óbvio. Então, isso vai ser discutido num outro processo, sim, numa outra ação, que, inclusive, a gente não ingressou. A gente ingressou só com pedido de alimentos, resolver os alimentos e ele nunca pleiteou nada. Mas se um dia ele pleitear visitas, a gente vai pedir visita supervisionada por situação, né, dos problemas de saúde dele, porque alcoolismo e uso de drogas, a gente sabe muito bem que é uma questão importante de saúde pública que, inclusive, é negligenciado. O alcoolismo hoje mata muita gente e, ainda assim, a gente acha normal, né? Eu perdi já algumas pessoas na minha família por isso. Sim. E, inclusive, perdi um primo da minha idade, assim, uma pessoa que eu amo profundamente, pro álcool, assim. Sim. Então... É uma questão de saúde, mas enfim, tô viajando aqui em volta. A gente começa a conversar, né? Então, é uma questão que a gente precisa ser tratada em processos diferentes. Alimentos é uma coisa, regime de convivência é outra. A gente sempre vai procurar... na verdade, não é nem procurar, nós vamos estabelecer sempre a segurança da criança. O nosso objetivo é proteger as crianças porque eles são o ponto mais frágil. Por mais que seja dolorido e sofrido para as mulheres, somos pessoas adultas e a gente consegue, no mínimo, racionalizar ali os sentimentos. Entender. Eles são uma esponjinha, só vão sugando. Eles não conseguem racionalizar ou entender, olha, está acontecendo, mas eu não sou culpada. Enfim, os adultos têm mais possibilidade de fazer isso do que as crianças. Então, assim, pelo menos deveria, né, também. A gente tá falando de adulto, a gente não tá falando de adulto infantilizado. Né? Mas nossa intenção é sempre proteger as crianças, que é o lado mais frágil, e tentar, como a Erika disse no começo, fazer com que todo esse rolê, que é muito profundo, às vezes muito demorado, às vezes não, que seja da maneira mais leve possível e que você saia inteira do outro lado. Eu falo sempre, assim, para encerrar, que o meu objetivo não é só entregar o direito. Entregar o direito, todo mundo entrega. Sim. O direito hoje, ele tá posto. Ele tá no Instagram, ele tá no YouTube, ele tá no Spotify, ele tá em todos os lugares, né? Ele tá no Google, sim, no ChatGPT. O direito, todo mundo sabe. Então, se, por exemplo, a Erika tem direito a essa xícara e eu entrego a ela
no final do processo essa xícara sem saber o que ela significa, sem saber o quão profundo isso é, ou sem saber as nuances que isso significa para ela, eu estou entregando só o direito. Mas o meu rolê não é esse. O meu rolê não é esse. Eu sei o direito e muito bem, mas eu quero entregar para além. Eu quero saber se é essa xícara mesmo que você quer ou você quer só um recomeço. Porque às vezes a gente está lutando por uma coisa que não significa. Nada. E aí eu quero que você saia inteira no final desse rolê. Entende? Eu quero te acompanhar, te aconselhar e estar junto de mão dada para que no final você saia inteira. Não me faz sentido eu entregar uma xícara que é o seu direito no final do processo e você está destruída. Não faz Eu sentido. quero você inteira no final, para você recomeçar a sua vida, meu bem, com um belo batom vermelho, de shortinho mostrando a polpinha, entendeu? E quebrando tudo, tomando uma bela cerveja. Então, é isso que eu quero. Eu quero mulheres inteiras, libertas e vivendo felizes. Então, não interessa entregar só o direito. Aqui, a gente não entrega só o direito. Isso. A gente sabe muito direito, porque estudar, fia, aqui Para nós não, estuda. Aqui a perturbação, a humilhação vem todo dia. Mas a gente quer mais. É isso. E é isso que faz a gente ser tão diferente. E também nos traz muito prazer, né? Sim, demais. A gente faz exatamente o que ama, né? É. É muito bom mesmo. Levantar todos os dias e ir para um lugar onde você gosta, fazer o que você gosta, saber que você vai poder ajudar ali. Você tem a oportunidade de ajudar outras pessoas, outras mulheres. É isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui, né, amiga? Então, muito obrigada, Érica, por você. dividir esse momento comigo. Foi maravilhoso. Espero que seja o primeiro de muitos. A gente tem muitos. muita coisa para conversar, muita coisa para falar, muita informação para levar. E se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, manda aqui pra gente que a gente vai colocar ela como pauta aqui nos nossos próximos encontros. Sim. Siga a gente no Instagram, né? É. Siga, vai tá vindo muita novidade por aí no nosso Instagram. Nossa, nem me fala. Muita coisa legal, tanto no Instagram do escritório como no Instagram da Chamira. Tá vindo muita coisa bacana. Vocês não vão perder de nos acompanhar. Segue lá. É. E se tem alguma dúvida, ficou com dúvida, vou fazer uma enquete do nome aqui Sim, do é verdade, nosso... precisa, podcast. A gente tem algumas ideias e eu vou colocar lá para vocês escolherem junto com a gente. Mas muito obrigado, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, espero que eu tenha levado informação que liberte alguém aí do outro lado. Obrigada, gente. Beijo.